Hello everyone, in today's class we will talk about the future, but not my future and your future, the future tense, the simple future tense and the going to future tense. So, nós vamos falar na aula de hoje sobre o futuro, né? Mas não o meu futuro nem o seu futuro, mas o tempo verbal, o simple future ou o futuro simples, mas também o futuro com going to. Então, nós vamos ver um pouquinho a diferença entre esses dois tempos verbais e vamos ver também que existem outras formas de expressar o futuro, não apenas com o will and going to. Então, nós vamos ver esses detalhes na aula de hoje. Vamos ver também sobre would. Would também é usado para expressar o futuro em inglês. Então, acompanhem os slides da nossa explicação de hoje. Bom, os objetivos da aula são aprender formas de expressar o futuro em inglês, distinguir usos de will e going to, como eu falei para vocês, reconhecer usos de would, aprender também advérbios de tempo que expressam o futuro e reconhecer formas abreviadas de expressar o futuro. Bom, então, how can we talk about the future in English? Como eu posso falar sobre o futuro em inglês? Quais os tempos verbais que eu vou utilizar? Sabia que eu posso expressar o futuro usando o simple present? Como, professor? O simple present é para expressar o presente. Nem sempre. Nós fazemos isso em português o tempo todo. Por exemplo, quando nós dizemos, eu ligo para você. Eu ligo usando o presente. Mas a situação comunicativa permite que o meu interlocutor entenda que eu estou falando sobre o futuro, não sobre aquele exato momento. Então, o simple present é uma possibilidade, né, de expressar o futuro. A frase está no simple present, mas ela expressa o futuro. Vejam o exemplo. William's kids arrive from the west tomorrow morning. Então, a minha expressão tomorrow morning deixa claro que eu estou falando sobre o futuro, amanhã de manhã. Embora o verbo apareça no simple present, aqui, arrive. Eu também posso expressar o futuro usando o present progressive ou present continuous, que em português a gente chama de presente contínuo. Então aqui, hurry up, the bus is leaving in a few minutes. Rápido, o ônibus está saindo em poucos minutos. Então ele não está saindo naquele momento da fala. Ele vai sair em alguns minutos. Então, o interlocutor entende que esse futuro, inclusive, é um futuro imediato, um futuro que está prestes a acontecer, né? Mas é um futuro. Então, é possível expressar o futuro usando o simple present e o present progressive. But, a principal forma de expressar o futuro em inglês é usando o simple future. Por exemplo, I will talk with you later. Eu falarei com você depois. Então, essa é a forma principal do futuro em inglês. Observe que ela se dá com o verbo auxiliar will. Ele é o responsável de expressar esse futuro. Então, eu tenho o auxiliar mais o verbo principal. Então, aqui eu posso traduzir falarei, conversarei com você, né, depois. E o going to future, né? Ou seja, o futuro com going to, também é usado para expressar o futuro. Então, eu tenho aqui um exemplo. I'm going to my grandmother's next weekend. I'm going to my grandmother's next weekend. Eu vou para a casa dos meus avós no próximo fim de semana, né? Eu vou. I'm going to my grandmother's parents. My grandparents. Eu vou para a casa dos meus avós. Aqui não aparece a palavra casa, mas como vocês já estudaram, né, o possessive case, a palavra casa, ela pode ficar implícita. Nessa aula, então, nós vamos focar, né, nos usos do futuro, especificamente
simple future e going to future, né? Só queria deixar claro que existem essas outras possibilidades para a gente não ficar bitolado a acreditar que o futuro só pode ser expresso com o will, tá? Mas vamos falar agora mais especificamente sobre o simple future. English change. Aconteceu uma mudança no inglês, né? Então, o inglês antigo usava também a forma shall para expressar o futuro. Então, a forma shall, ela acontecia para a primeira pessoa do singular e a primeira pessoa do plural. Então, for example, I shall go tomorrow. Eu irei amanhã. And we shall go tomorrow. Nós iremos amanhã. Então, como eu, primeira pessoa do singular, eu tinha que usar shall, e para o we, primeira pessoa do plural, eu também tinha que usar shall. O inglês britânico ainda pode apresentar essas formas numa linguagem mais formal, mas o inglês moderno, né, que se deu, né, depois da tradução da Bíblia, inclusive, passou a usar a forma will para todas as pessoas. Então, agora se pode dizer I will go tomorrow, eu irei amanhã, and we will go tomorrow, nós iremos amanhã, sem problema nenhum. Então, não é mais obrigatório, no inglês moderno, utilizar a forma shall para a primeira do singular e primeira do plural. Eu uso will para todas as pessoas, como por exemplo, I will go, you will go, he will go, we will go, they will go. Então, como vocês podem ver aqui, a forma will para todas as pessoas. A forma shall ainda pode ser usada, mas com uma finalidade diferente. Então, aqui eu tenho shall, no inglês moderno, expressa obrigação ou sugestão. Obrigação ou sugestão. Então, na frase shall you go to the cinema? Eu estou fazendo uma sugestão, né? Vamos ao cinema, iremos ao cinema. E shall I call a doctor? Shall I call a doctor? Você está se oferecendo para fazer algo, né? Eu chamo um médico, devo chamar um médico, tá? Então, com uma função de um verbo modal, por assim dizer. Não necessariamente expressando o futuro, né? Como vocês podem ver aqui, expressando uma obrigação ou sugestão. Os advérbios de tempo mais comuns que vocês devem sempre relacionar ao futuro e que não devem esquecer: tomorrow, amanhã, né? Não esquecer, tomorrow. Next week, próxima semana. E aí a palavrinha next é que vai ser a palavrinha-chave, né? Porque, por exemplo, eu posso dizer last week e aí vai ser semana passada, last week. Mas next week, próxima semana, então vai expressar o futuro. Então, eu posso usar next com semana, eu posso usar com mês, next month, próximo mês, next year, próximo ano, tá? Então, a palavrinha next é que vai ser importante para expressar o futuro, ok? Vamos falar então agora sobre a formação do simple future, né? Especificamente observando a estrutura da sentença. Então, na forma afirmativa, eu vou ter o sujeito, o verbo auxiliar, o verbo principal e os complementos. Então, vejam aqui o exemplo. Our country will improve its education. Our country will improve its education. Nosso país melhorará sua educação. Tomara que isso aconteça. Então, veja, our country é o sujeito da oração. Depois eu tenho o verbo auxiliar will, o verbo principal improve. Essa é a estrutura da forma afirmativa. Na forma negativa, nós vamos acrescentar o not junto ao auxiliar will. Então, veja o exemplo. The evil will not destroy the good. The evil will not destroy the good. O mal não destruirá o bem. Não destruirá o bem. Então, aqui eu tive o auxiliar will e a partícula de negação not. E eles ficam assim juntinhos. Por isso que pode ocorrer a forma abreviada won't. Aqui exige um pouco de atenção, porque diferente das outras formas abreviadas ao not,
não existe uma mudança na estrutura que está sendo abreviada, que está sendo juntada. Mas quando se trata de will, a gente tem uma mudança sim no radical da palavra, né? Então, talvez se você não prestar bem atenção, você não consiga associar que a forma won't é a forma de will not, tá? Por isso que eu estou chamando a tua atenção para você ter isso bem em mente. A forma interrogativa, ela se comporta com o deslocamento de will para antes do sujeito. Então, veja o exemplo. Will the new generation recognize what is really important for happiness? Então, a nova geração reconhecerá o que é realmente importante para a felicidade? Então, veja que eu tenho aqui o will um pouco distante do verbo. Por que ele está distante do verbo? Porque ele ficou antes do sujeito. O sujeito da oração, no caso, é a nova geração, the new generation. Então, por ser um sujeito, né, um pouquinho longo, né, no caso aqui 3 palavras, ficou um pouquinho distante. Então, o que é que eu tenho que ter em mente? Ah, o will vem para o começo da frase. Não, pode aparecer uma WH word, por exemplo, né? Os pronomes interrogativos what, why, when, where, podem aparecer antes do verbo auxiliar. Por isso que eu não gosto de dizer que ele vai ser o começo da frase. Não, você deve memorizar que o auxiliar will vai vir antes do sujeito, tá certo? Então, verbo auxiliar, o sujeito e o verbo principal. Então, essa é a forma interrogativa. Vamos pensar aqui nas formas abreviadas. Então, o auxiliar will pode se juntar ao sujeito da frase. Então, I will, I'll. You will, you'll. He will, he'll. She will, she'll. It will, it'll. We will, we'll. They will, they'll. Então, will not, a forma também abreviada que a gente já comentou, won't. Então, aqui o que acontece é pronunciar basicamente o L, né? She'll, né? It'll, ill. Pronunciando mais o L do que a forma will. Falando agora um pouco da estrutura com going to, né? O going to, ele acontece junto com o verbo to be. Então, o verbo to be vai aparecer nas formas de presente. Então, eu vou ter a forma am, is e are, mais a forma going to e o verbo principal. Fica uma sequência um tanto longa, né, para expressar esse tempo verbal. Então, veja a sequência aqui dos exemplos. I'm going to clean the house. I'm going to clean my bathroom. Então, aqui eu tenho o sujeito, que não necessariamente vai ser expresso com um pronome, né? Mas só para exemplificar, eu tenho aqui o sujeito, I, o verbo to be, que vai concordar com o sujeito. Então, a forma usada para I é am. Por isso que está aqui, am. Going to, a forma going to específica para o futuro, e o verbo principal, que aqui é clean. Na forma de segunda pessoa, eu vou ter are. You are going to study. Você vai estudar. Né? You are going to study math. Você vai estudar matemática, né? Então, aqui eu tenho o are porque é segunda pessoa. Então, na forma do going to, eu tenho que observar que o verbo to be vai concordar com o sujeito. E a forma going to permanece sem se alterar e o verbo principal também na forma de infinitivo, na forma básica, né? Na sequência, essa é a forma afirmativa. A forma negativa, como é que eu tenho a forma negativa? Eu tenho o sujeito, o verbo to be, a partícula not, o advérbio de negação, going to e verbo principal. Então, veja, o not, ele vai aparecer logo após o verbo to be. Então, exemplo, I'm not going to play. Eu não vou brincar, né?
Eu não vou brincar. Então, aqui é a forma negativa, o not depois do verbo to be, lembrando que o verbo to be vai concordar com o sujeito da frase. Na forma interrogativa, tal como ocorre quando vocês já estudaram o verbo to be, vocês sabem que na forma interrogativa, o verbo to be vai para antes do sujeito. Então, com to be going to, acontece a mesma coisa. O verbo to be vem para antes do sujeito. Então, eu vou ter a forma Are you going to study? Você vai estudar? Né? Então, só o deslocamento do verbo to be para antes do sujeito. E aí nós temos a formação do futuro com going to. As formas abreviadas. Bom, nós devemos observar que existem duas formas de abreviação. Uma que vocês já conhecem é a abreviação do verbo to be junto ao sujeito. E a outra é que a forma going to, abreviada, se transforma em gonna. Então, o que acontece? Na linguagem do dia a dia, né? Na linguagem coloquial, cotidiana, o going to é quase sempre expresso como gonna. Então, I am going to, vai se transformar na forma I'm gonna. You are going to, you're gonna. She's going to, she's gonna. He's going to, né? He's gonna. She's going to, she's gonna. It is going to, it's gonna. We are going to, we're gonna. You are going to, we are going to, we're gonna. You are going to, you're gonna. They are going to, they're gonna. Certo? Então, essas são as formas abreviadas que vocês já conhecem, as formas abreviadas do verbo to be, só para lembrar que elas também podem acontecer aqui. E não esquecer que a forma going to aparece como gonna nas formas abreviadas. Se eu tiver que fazer a negativa, lembrem-se, não se faz a junção de am, not. Então, eu vou poder abreviar o am junto ao sujeito e o not não será abreviado, mas eu tenho a forma de abreviação do not com is e com are. Então, isn't e aren't gonna, se for uma frase negativa. Will or going to? Eu vou usar will ou eu vou usar going to quando eu quiser expressar o futuro? Bom, vamos primeiro ter bem em mente que muitas vezes é possível usar um ou outro, né, indiscriminadamente, mas que existem sim algumas diferenças de uso, tá? Então, por exemplo, você vai preferir usar o will, aliás, você tem que usar o will, quando forem decisões imediatas. For example, someone knocked the door and you say, I will open it. I will open it. Então, alguém bateu na porta e você teve a decisão imediata, instantânea ali, de abrir a porta. Aí você diz, eu abrirei. E em português, fica parecendo bem formal, não é? Mas em inglês não vai assumir esse nível de formalidade. Vai expressar exatamente uma decisão imediata que você tomou e aí você já se levanta para abrir a porta, ok? Então, em decisões imediatas, nessas situações, nesses contextos, usa-se o will. Para fazer promessas também é predominante o uso de will. Então, sorry, I forgot to bring that book you wanted, but I will bring it tomorrow. Desculpa, eu esqueci de trazer aquele livro que você queria, mas eu trarei amanhã. Então, você está prometendo trazer o livro, você vai usar a forma will, certo? Então, para decisões imediatas, para promessas, certeza usar o will. Para predições. Predições, uma dedução que você chega diante de uma circunstância. Então, for example, Mary is a good student, she will pass the test. Então, você vê aquela estudante que é sempre aplicada, que sempre faz as atividades, que sempre acompanha tudo, né? Muito aplicada mesmo. Então, você deduz com
uma boa porcentagem de certeza, sei lá, 90% de certeza, que ela vai passar no exame, que ela vai passar no teste, né? Imagine uma prova e imagine que a pessoa conseguiu lhe explicar o conteúdo, né? Então você tem essa dedução, né? Lógica, uma dedução lógica, que aí você pode prever o resultado de algo. Então você diz, Mary is a good student, she will pass the test, usando will, ok? Agora vamos ver algumas situações em que a gente vai preferir usar going to. Um futuro planejado. For example, I'm going to travel to the West next year. Você faz essa afirmação não se for um sonho, se for um desejo. Se for um sonho, você pode usar usando will. I will travel to West next year. Então, é algo que você queria fazer no futuro. Mas, se você já economizou dinheiro, já contratou uma empresa de turismo, se está tudo programado, se você inclusive já entrou em contato com o hotel e já reservou sua estadia, então se está tudo planejado, então você vai poder expressar isso com going to. I'm going to travel to USA next year. E na linguagem oral, cotidiana, né? Provavelmente você vai expressar isso com gonna. I'm gonna travel to USA next year. Você também vai preferir usar going to para advertir sobre uma situação perigosa. Watch out, you are going to hit that car. Você está vendo, né, que a velocidade do carro que você está muito rápida, que o carro na frente parou. E aí você calculou ali que de imediato, naquele instante, isso vai acontecer. Você vai bater no carro, tá? Então, diante de uma circunstância que você está vendo, né, você vai poder expressar o futuro com going to. E uma outra é expressar algo que vai acontecer imediatamente, bem semelhante, né? Look at those dark clouds. It is going to rain. Veja aquelas nuvens escuras, vai chover. Então também é uma previsão que você faz de acordo com o que você está vendo, né? No momento, está prestes a acontecer. Agora, como nós vimos, né, em outra aula sobre o weather forecast, as previsões de tempo, costuma usar o will para prever o tempo. Por quê? Porque eles fazem isso com base em estudos científicos e eles têm uma certeza, né, ali. E também a previsão do tempo é um futuro mais distante. Por exemplo, você pode fazer a previsão do tempo para o dia seguinte, para o fim de semana, né? Então, é um futuro um pouco mais distante. Vai ser expresso com will. Mas nesse caso, né, das nuvens escuras que você está vendo ali, é um futuro que está prestes a acontecer. Então, você vai poder usar going to, ok? Então, tem um pouco a ver com a certeza dos fatos e também com o futuro imediato, que você vai expressar com going to, né? Um planejamento de algo que está tudo certo, going to, ou um plano futuro, mas sem data prevista, sem saber ao certo quando vai acontecer, aí você usa o will. Então, são diversas circunstâncias, vocês vão aos poucos se apropriando, né, de uma ou outra circunstância, não precisa ficar preocupado com isso. Na dúvida, você vai usar will, né, na sua comunicação, por exemplo. Se você ficar na dúvida, você pode colocar o will, vai ficar mais formal, né, mas não vai ser errado, tá? Já going to são situações mais específicas, é melhor usar quando você tem mais segurança de expressar com going to, ok? Então, aqui tem uma situação para a gente observar um pouco. Veja, Mary, I would like to make a cake, but we haven't got any eggs. Eu gostaria de fazer um bolo, mas nós não temos ovos. Tom, the husband, o marido,
In that case, I will go to the corner store and buy some. Nesse caso, eu vou à mercearia, né? Ao mercado, na esquina, e compro alguns. Então, veja que diante da situação, ele tomou uma decisão imediata. Está faltando os ovos, ele se oferece, inclusive, para ir comprar, né? Naquela circunstância que ele decidiu fazer algo, né? Few minutes later, alguns minutos depois, Tom said, Mary, I'm gonna buy the eggs you asked for. Do you need anything else? Mary, eu vou comprar os ovos que você pediu. Você precisa de alguma coisa mais ou de mais alguma coisa? Então veja, I'm gonna buy the eggs you asked for. I'm gonna buy. Eu vou comprar. Por que que ele agora disse que vai comprar usando going to? Porque a decisão ela foi tomada antes e agora ele já está de saída. Ele já vai executar neste momento a ação. Veja que aqui na figurinha ele está com dinheiro na mão, né? E ele vai executar a ação em seguida, né? Está prestes a acontecer. Por isso que ele usou aí going to, ok? Então, para decisões imediatas de algo que você decide fazer, você vai usar o will. Mas para algo que você planejou fazer, você usa going to. Então, algumas diferenças, né? Para a gente observar. Um outro detalhe sobre going to é que a forma be going to pode ser usado para expressar uma ação planejada que não aconteceu. For example, I was going to buy a new bicycle, but my dad fixed mine. Eu ia comprar uma bicicleta nova, mas meu pai consertou a minha. Então veja, nesse caso em que a ação planejada, né, não aconteceu, a gente usa o verbo to be no passado. I was going to buy. Ou I was gonna buy a new bicycle. Também respeitando a conjugação do verbo to be. Aqui eu usei was porque o meu sujeito é I. Se o sujeito fosse de segunda pessoa ou se fosse um sujeito plural, aí eu usaria were. E eu também vou usar essa forma do verbo to be no passado mais going to se uma ação que estava para acontecer foi impedida. Exemplo, he was going to buy something for supper, but started a heavy rain. Ele estava indo comprar algo para o jantar, mas começou a chover forte. Aqui está faltando um N. So, I correct the sentence. I put the letter N. Coloquei aqui. He was going to buy something for supper. Eu não coloquei aqui dinner, né, como nós estamos acostumados para jantar, porque eles têm usado mais supper ultimamente. Queria que vocês conhecessem esse vocabulário. É uma refeição que se dá no fim da tarde, né, mas que pode ser reconhecida como jantar também. Na verdade, eles têm usado exatamente com esse sentido. Então, ele ia comprar algo para o jantar, mas começou a chover forte, tá? Então, aqui a ação que estava planejada para acontecer foi impedida, foi interrompida. Então, existe também essa forma, tá? Um futuro que ia acontecer, mas não vai acontecer mais. Bom, esse futuro que ia acontecer, mas não vai acontecer mais, né? Em português, nós também chamamos de futuro do pretérito. Pense, por exemplo, na diferença entre eu viajarei e eu viajaria em português. Qual a diferença de dizer isso? Eu viajarei é uma coisa que está para acontecer. Eu viajaria é uma coisa que eu pretendia que acontecesse, mas eu já sei que não vai acontecer mais. E para expressar isso em inglês, como eu faço? Bom, aí eu tenho o chamado futuro condicional com would. Então, o would é o responsável dessa construção do futuro do pretérito em língua inglesa.
Então, por exemplo, vejamos aqui. Então, veja o exemplo. I would travel next year if I got a better job. Eu viajaria ano que vem se eu tivesse um emprego melhor. Então, em que sentido aqui está uma condição? É que a ação de viajar, ela só se daria se, aí a condição, a pessoa tivesse ou conseguisse um emprego melhor, né? I got a better job. É se eu conseguisse um emprego melhor. Então, would travel, viajaria, né? Então, é um futuro que era para ser, mas provavelmente não será, né? Não acontecerá. Também, would, usado para dar um tom educado a perguntas ou pedidos. Would you lend me your pen, please? Would you lend me your pen, please? Would you lend me your pen, please? Me emprestaria a sua caneta, por favor? Né? Então, é um tom educado, polido a uma pergunta, tá certo? Então, esse é o uso de would. Mas ele se comporta, né, como nós vamos ver aqui, semelhante ao will. A estrutura é a mesma do will. O sentido que vai ser diferente. Então, na forma afirmativa, eu vou ter o sujeito, o verbo auxiliar, no caso, would, o verbo principal, na sua forma básica, na sua forma de infinitivo, sem to, sem nenhuma terminação, lógico, porque é infinitivo, e os complementos, né? Então, look the example. I would buy a new cell phone if I lost mine. I would buy, eu compraria, né? Compraria, ó, futuro do pretérito. Um futuro que poderia acontecer, mas provavelmente não vai acontecer mais. I would buy a new cell phone if I lost mine. Eu compraria um celular novo se eu perdesse o meu. Então, dada essa circunstância de perder meu telefone, eu vou comprar um novo. Na forma negativa, eu vou ter o sujeito, o verbo auxiliar would, a partícula not, o verbo principal e os complementos. Então, veja, o not ele vai ocorrer logo após o verbo auxiliar. É o mesmo que se dá com o verbo auxiliar do, does, did, will. Sempre o not vai ocorrer junto ao verbo auxiliar. Então, aqui eu tenho I would not buy a new cell phone if I lost mine. Eu não compraria um celular novo se eu perdesse o meu, né? Talvez porque eu não ia ter dinheiro para comprar um celular novo. Por isso, I would not buy a new cell phone. Eu não compraria um celular novo. Então, aqui, ó, não compraria. Would buy. Na forma interrogativa, mesmo comportamento do will, o deslocamento para antes do sujeito. Então, eu vou ter would you buy a new cell phone if you lost yours? Você compraria um celular novo se você perdesse o seu? Então, aqui, ó, would you buy? Então, ele veio para antes do sujeito, que no caso é you. Então, veja que o comportamento com would é o mesmo do comportamento, o verbo auxiliar will, né? Mas o sentido expresso é de um futuro do pretérito ou um futuro condicional, ok? As formas abreviadas de would se dão apenas com a letrinha D, apóstrofo, letra D, né? E veja, como saber, também poderia ser had. Como que eu vou diferenciar? É porque se for would, o verbo vai estar no infinitivo, ou seja, na sua forma básica, sem to, sem terminações. Mas se for had, então o verbo vai estar no particípio. Então, essa é a dicasinha para diferenciar entre a abreviação de would e a abreviação de had. Mas nós vamos ver isso mais claramente depois, ok? E a forma negativa, would not, que fica wouldn't. Short answers, respostas curtas. Então, por exemplo, nós vimos que é possível,
expressar o futuro usando o simple present, né? Então, se a pergunta for do you call me? Você me liga? Então, o que é que eu vou responder? Eu vou responder retomando o auxiliar do. Yes, I do. Ou na forma negativa, no, I don't. Se a pergunta for com going to, be going to, verbo to be, mais going to, aí, considerem uma interrogação aqui. Aí eu vou retomar, vou responder com as formas curtas, retomando o verbo to be. For example, are you going to do the exercise? Você vai fazer o exercício? Não, na forma afirmativa, você vai dizer yes, I am. E na forma negativa, no, I'm not. Então, você retoma o auxiliar, que no caso vai ser o verbo to be, com as formas going to. E com o simple future, com o will, né, você vai responder, retomando o verbo auxiliar, will. Então, will you travel? Na forma afirmativa, yes, I will. Na forma negativa, no, I won't. Lembrando que o won't é a forma abreviada de will not. E se a pergunta for com would? Would you travel this weekend if you have money? Você viajaria esse fim de semana se você tivesse dinheiro? Então, as minhas formas de resposta para a afirmativa seria yes, I would. Ou na negativa, no, I wouldn't. Ok? Então, veja que nas respostas curtas, a gente sempre responde retomando o verbo auxiliar. Um detalhe é que essas formas de resposta curta, às vezes são entendidas que você não quer dar continuidade, você não quer dar mais explicações sobre o fato. Então, você dá uma resposta curta, uma resposta breve. Então, o seu interlocutor pode entender que você não está afim de muito papo, que você não quer muita conversa, ok? Bom, a little exercise, a little test to you thinking about. Um pequeno texto para a gente pensar. Não vai ser nosso objetivo fazer a tradução desse texto, mas quem quiser exercitar, né, fique à vontade para fazer a tradução do texto, mas nós vamos só ter algumas ideias gerais, tá bom? So, read the test with me. Kate, David's best friend, has to move to another city. Her aunt gets very sick and she has to help her. David is very sad because they always help each other in the school task and now she won't be there anymore. Don't stop study hard, says David. Okay, David, and so do you. Keep listening to your grandfather. His advices have been really very useful for you, Kate suggests. Bye, says David, kissing her face. Bye, says Kate, holding him tightly. I will always remember your advices. Me too, I will never forget you, says David. So, in this part of the test, o que a gente pode entender, né? Que Kate, que é a melhor amiga de David, vai to another city, vai se mudar para outra cidade, né? E David is very sad, David está triste. Nessa parte aqui, a gente vê um pequeno diálogo, né? Marcado pelas aspas, em que eles estão se despedindo. É fácil perceber que eles estão se despedindo aqui, né? Neste diálogo, né? Vocês conhecem a forma bye, bye, né? Aqui diz que David falou isso, né? Kissing her face, beijando seu rosto. E que Kate também disse hold him tightly, falou tchau, né? Abraçando, bem apertado, né? Então, é fácil perceber aqui.
que eles estão se despedindo. Por isso que eu disse que a gente não vai, não é o objetivo traduzir o texto todo, né? Só fazer algumas compreensões mais evidentes. Então aqui, né, na despedida deles, Kate também diz, I will always remember your advices. E David também diz, me too, I will never forget you. Então essas frases a gente vai poder explorar um pouco mais. Some years later, Kate writes an email to David. Hi David, how it's going there? I hope you are fine. I am writing this letter to tell you what the studies have done to me. I am finishing my medicine studies and I am already working as a nurse, taking care of some children. It was profitable to learn for you. There is important to keep trying it hard over and over. I'm sorry. You see, Kate cried a lot when she failed the last exam for medicine, remember? Asks David, reading the letter to John, his grandfather. Or reading the email, né? To John, his grandfather. Yes, John answers. However, she listened to my advices and kept studying. She didn't accept the fact that the tree grew according to the twins' inclination alone, but that you can change situations if you keep trying again and again, David says. She also let bygone be bygone, and remembered that my little struggles will always fall great oaks. John reminded David. I'm gonna always email tonight, and I will visit her at the end of the year. But now I will make a snack to you. David says, getting up from the chair. Two things to remember. If among the problems, you shouldn't stop fighting, because the sureness of a great God, fight for you with love, can make you win and see that the sun always shines after rain, and keep your friendship even if they are far away. Então essa historinha, né, pra gente meditar um pouco em alguns aspectos, né? Aqui você identificou, até pela mudança gráfica, que se trata de um e-mail, também chamado aqui de carta, né? Que Kate mandou para David e que depois aqui a gente tem um diálogo entre David e seu avô, né? Então, David e seu avô John, ok? Então vamos analisar aqui alguns aspectos. Responda aí no seu caderno. According to the test, why did Kate succeed? De acordo com o texto, por que Kate foi bem-sucedida? Observe aqui no texto que ela diz que I'm finishing my medicine studies. Eu estou concluindo meus estudos de medicina. And I am already working as a nurse. Eu já estou trabalhando como enfermeira, nurse. Já está trabalhando como enfermeira. Por que que ela foi bem sucedida, né? O que é que tem de pistas no texto, né? Então, ela diz que aprendeu, né? Que foi proveitoso aprender de David. That is important to keep trying it hard over and over. Que é importante continuar tentando, né? Se esforçando bastante, mais uma vez, né? De novo e de novo. E aqui também no texto, veja se você consegue encontrar. Tem até aqui uma comparação, né? Uma metáfora.
She didn't accept the fact that the tree grows according to the tree's inclination on. Ela não aceitou o fato de que as árvores crescem apenas de acordo com a inclinação do tronco, né? Ou seja, que ela pode ser direcionada, né? Então, como ser direcionada? Através de muito esforço, né? Então, é necessário esforço para a gente alcançar nossos planos futuros. Uma outra questão. Will Kate and David's relationship always be profitable? Write down 2 reasons why. Bom, foi sempre proveitoso, né, esse relacionamento entre Kate e David. Então, no comecinho do texto, mostra uma das razões para que esse relacionamento tenha sido proveitoso. Qual é o motivo? Né? Logo aqui no primeiro parágrafo. Veja se você identifica. Veja que diz, because they always help each other in the school task. Eles sempre se ajudavam um ao outro nas tarefas, né, nas atividades da escola. Então, não era uma ajuda no lateral, um ajudava o outro. A outra razão, né, qual que você pode perceber, não está especificamente no texto, precisa de uma dedução. Qual é esse motivo? Veja, Kate fez questão, né, de manter o relacionamento por dar notícias, né? E aqui também David diz, né? I'm gonna answer her email tonight and I will visit her at the end of the year. Então veja que ele vai responder o e-mail, né? Answer her email, vai responder. And I will visit her, pretende visitá-la. Então talvez o relacionamento, né, vai continuar produtivo porque tanto um quanto o outro se esforçaram para manter a amizade. Ainda uma outra questão. Is there any verb on the future form in the test? Então, já destaquei, né, já chamei a atenção. Eu espero que vocês possam anotar aí algumas formas, né? No começo do texto, nós tivemos aqui, ó, I will never forget you, a forma de futuro, né? I will always remember your advices. Uma outra ocasião que nós temos no texto, aqui, ó, na fala de John, né? Remember that many little strokes will always fall great oaks. Will always fall. Então, aqui também nós temos mais uma forma de futuro. E nas frases que eu acabei de destacar, eu tenho a forma going to aqui, ó. I'm gonna answer her email tonight and I will visit her at the end of the year. Duas formas de futuro aqui. I will make a snack to you também é uma forma aí de futuro para a gente reconhecer. Espero que vocês tenham reconhecido aí na leitura do texto. E a última questãozinha para a gente meditar. Justify the use of the will and gonna in these sentences. I'm gonna answer her email tonight. Por que ele escolheu a forma going to nessa sentença? I'm gonna answer her email tonight. Veja que não era noite ainda. Ele estava conversando com seu avô, mas ele planejou responder o e-mail à noite, né? Então, por ter sido um futuro planejado, foi usado aí going to. And I will visit her at the end of the year. Veja que foi uma decisão que ele tomou, de algo que ele pretende fazer, né? Mas que é um futuro que não está agendado, que não está definido, no fim do ano. Mas no fim do ano, em que data? Os preparativos para isso. Então, foi uma decisão para um futuro não imediato, um futuro não definido, né? Meses aí
ainda vai ser planejada, né? Foi apenas uma decisão que ele tomou. But now I will make a snack to you. Agora eu vou fazer um lanche para você. Então, por que ele usou aqui I will make a snack? Também foi uma decisão. E além de ter sido uma decisão, ele se ofereceu para fazer isso naquele momento, né? Então, há dois motivos aqui. Tanto foi uma decisão espontânea, como também foi se oferecendo para fazer algo, que é outro motivo de se usar o will, né? Então, pessoal, talvez tenha ficado um pouquinho longo, eu sei que muitas coisas para observar, lembrar, né? Mas o mais importante, como eu mostrei para vocês o objetivo, era reconhecer essas formas de futuro, entender que existem diferenças de uso entre o will e going to, reconhecer que would também faz o futuro em inglês, né? O futuro condicional, que para nós também é chamado de... além do futuro condicional, também pode ser chamado, para nós, de futuro do pretérito, né? Corresponde ao nosso futuro do pretérito, tá? Então, agora é exercitar. Ainda tem algumas questões para serem resolvidas no PowerPoint, né? Que está lá na nossa Classroom. Vocês vão poder acessar os slides dessa aula e fazer os exercícios que estão previstos lá, tá bom? Faz no caderno, organizadinho. Posteriormente, teremos a oportunidade de corrigir as questões e ver se vocês acertaram tudo, tá? Então, espero que tenha ajudado bastante. Continue estudando. Nos veremos em breve.